Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta terça-feira, dia 17 de março. Vamos então aos destaques do dia. Ex-presidente da Associação dos Aposentados é presa por desvios no INSS. E você vai ver também. Conta de luz deve aumentar 8% em 2026. Receita Federal vai pagar lote de até R$1.000 para contribuintes que não entregaram a declaração de imposto de renda no ano passado. E ainda começam a valer hoje as novas regras para as crianças nas redes sociais. Tudo isso você confere a partir de agora. E olha só, a ex-presidente da Associação de Aposentados foi presa em operação da Polícia Federal contra desvios no INSS. Cecília Mota deve responder por crimes como estelionato, previdenciário e lavagem de dinheiro. Vamos conferir. A Polícia Federal realiza a Operação Indébito, voltada a um esquema nacional de fraudes em aposentadorias do Instituto Nacional do Seguro Social. Na ação, agentes prenderam 2 pessoas. Uma das detidas é Cecília Rodrigues Mota, ex-presidente da Associação dos Aposentados e Pensionistas Nacional e da Associação dos Aposentados e Pensionistas do Brasil. O outro alvo de prisão é o empresário Natígio de Lima Pinheiro. Além das prisões, policiais e auditores cumprem 19 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e no Ceará. As ordens partiram do Supremo Tribunal Federal, sob relatoria do ministro André Mendonça. A deputada federal pelo Ceará, Gorete Pereira, também se tornou alvo da operação, suspeita de participação em fraudes ao INSS. Suplente de Yuri do Paredão, ela passou a usar tornozeleira eletrônica. A ação, em parceria com a Controladoria Geral da União, dá sequência à Operação Sem Desconto. O foco recai sobre um grupo suspeito de aplicar descontos associativos em pensões e aposentadorias, sem autorização dos beneficiários. Segundo as investigações, o esquema incluía a inserção de dados falsos em sistemas oficiais para viabilizar cobranças, uso de associações ligadas aos investigados para realizar descontos indevidos e a ocultação e movimentação de bens com o objetivo de esconder valores obtidos. Os investigados podem responder por estelionato, previdenciário, organização criminosa e lavagem de dinheiro. E a Receita Federal vai pagar um lote especial de até R$1.000 para contribuintes que não entregaram a declaração do imposto de renda no ano passado, mas que tinham direito à restituição. Uma das novidades do imposto de renda deste ano vai ser o pagamento de um lote especial de restituição automática de até R$1.000. Segundo a Receita, é um projeto piloto para a população de baixa renda, que não tem obrigação de declarar, mas teve o valor retido na fonte por algum motivo. Como não declarou, não teve restituição e agora vai poder receber o valor de direito. Cerca de 4 milhões de contribuintes se encaixam nessa proposta do chamado cashback, com valor médio de R$ 125 em restituições devidas. Esta situação pode acontecer, por exemplo, com um empregado que teve imposto de renda retido na fonte, por ter recebido o salário no primeiro trimestre de 2024. Mas ele ficou desempregado posteriormente e não obteve renda no restante do ano para se encaixar nos critérios de obrigatoriedade de renda da declaração. A parcela de imposto que foi retida dá a ele direito à restituição, que virá por meio de uma declaração automática, elaborada pela própria Receita Federal a partir de 15 de junho deste ano, com o crédito a partir de 15 de julho. Segundo a Receita Federal, este é um importante mecanismo de justiça fiscal, em que valores que o cidadão tem direito, mas não pleiteou, ou por falta de conhecimento, ou ainda falta de recursos para fazer sua declaração, são devolvidos agora. O pagamento dos cashbacks vai totalizar um montante de R$500 milhões. Olha, esse é o assunto, um dos assuntos do dia. E para você que nos assiste entender melhor, nós vamos conversar agora com o mestre em Economia Política, o professor Marcelo Balotti. Bom dia, seja muito bem-vindo. É um prazer falar com você aqui, professor. Bom dia, Kleber. Bom dia
Ouvintes, estamos aqui para debater esse assunto da declaração de imposto de renda, né? Agora que vai começar daqui uma semana. Correto, professor. Então, para que as pessoas entendam melhor, há novas regras esse ano e, claro, sempre que há novidade, há dúvidas. Então, do seu ponto de vista como técnico, como especialista, quais devem ser os cuidados principais que as pessoas devem tomar? Olha, aqui no Brasil, né, quando a gente fala de imposto de renda, acho que o primeiro aviso é sempre a questão do prazo, né? A gente sempre vai deixando para a última hora, para a última hora, para a última hora, né? Então, tomar cuidado com esse prazo, né, do imposto de renda. Esse ano é um prazo um pouquinho mais curto que o habitual. Então, você tem aí essa primeira preocupação. Eu acho que uma segunda preocupação, né, que é uma novidade, inclusive, desse ano, né, é a questão de você declarar os seus ganhos que possivelmente se obteve em bets, né? Você tem ali a possibilidade ou a necessidade de declarar, né, eventuais lucros que você tenha obtido em bets. Isso é uma novidade para a declaração desse ano. Então, acho que prazo, né? E não esquecer toda aquela fonte geradora de renda que é tributável, ela deve ser declarada. Então, acho que seriam esses dois, talvez, os grandes as grandes preocupações que a gente poderia listar para o contribuinte. Correto. E a gente acabou de ver da reportagem o cashback, que também é uma novidade. Queria que você falasse também dessa nova medida e ela vai favorecer pessoas que acabavam sendo esquecidas, não atingiam o teto, mas tinham um valor retido. Perfeito, é uma novidade importante, né? Porque são pessoas normalmente de baixa renda, né? Que em algum momento ali teve um ganho que ficou retido na fonte e por alguma razão, normalmente desconhecimento, ela não solicitava, né? A restituição do imposto de renda. Então, a partir de agora, isso vai vir de maneira relativamente automática, né? É um projeto piloto da Receita Federal, mas eu acho que é um projeto que veio para ficar. E é importante que vai injetar renda na economia, né? É um valor, a gente pensa ali, um valor médio de R$ 125, é um valor, não é um valor muito grande, mas é para uma população que R$ 125 é uma parcela significativa da renda, né? Então eu acho que é uma medida importante da Receita Federal, né? Torna o sistema menos injusto, digamos assim, porque vai fazer com que pessoas que tiveram impostos retidos na fonte recebam essa restituição, e isso de alguma maneira vai, né, transbordar para a economia, né, vai transbordar em consumo, pagamento de dívidas, enfim, é dinheiro circulando, né, é mais um vetor importante para a atividade econômica girar. E é importante lembrar sempre que esse ano ainda não entrou em vigor, né? Não vale a regra dos R$ 5.000, as pessoas que ganham até R$ 5.000 estarem isentas do imposto de renda. Afinal, esse imposto de renda é relativo ao ano passado, quando a regra ainda não estava em vigor. Você acredita que no ano que vem que as alterações devem ser mais profundas? E o principal de tudo, né? Quando se fala em imposto de renda, a grande preocupação é que promova justiça fiscal, ou seja, que quem ganha menos pague menos e quem ganha mais pague mais. Você acha que essa medida vai contribuir para isso? Eu acho que é um passo importante, né? Não é a solução da nossa questão tributária, né? Mas é um passo importantíssimo que foi dado agora no governo Lula, né, de você ter uma isenção maior de imposto de renda para uma camada, uma parcela expressiva da população, né, que vai, obviamente, fazer com que essa parcela da população que não vai ter que pagar o imposto de renda tenha uma renda disponível muito maior, e essa renda disponível muito maior, ela se transforma em gastos internos majoritariamente, o que faz a roda da economia girar. Então, isso é um importante componente para a atividade econômica, mas ficando restrito apenas à parte fiscal, né, e à parte tributária, eu acho que é um primeiro passo importantíssimo, né, na busca da gente tentar fazer com que as pessoas que ganham menos paguem menos impostos
impostos ou paguem o imposto proporcional à sua renda, né? E que isso, de alguma maneira, reverbere para as pessoas que têm mais renda pagarem mais impostos, né? É o que a gente chama de progressividade dos impostos, né? Isso é o caminho natural para que a gente tenha um sistema tributário mais justo, né? E que torne, né, o nosso sistema tributário mais próximo do que a gente vê em países mais desenvolvidos, em termos de tributação de renda, né? A gente tem um problema de tributação de consumo aqui no Brasil, que a reforma tributária está mexendo, mas ficando restrita a análise só da tributação da renda, eu acho que é um caminho importantíssimo. Eu acho que o ano que vem a gente vai ter um impacto bem significativo a partir dessa mudança, né, da tributação, da isenção da tributação de até R$5.000 para as pessoas que ganham esse valor. Tá certo, então nós acabamos de conversar com o professor Marcelo Balotti, ele que é professor, né, especialista em economia política. Professor, muito obrigado pela participação e por essas dicas, essas orientações tão importantes para quem nos assiste. Obrigado, Kleber, obrigado, bom dia a todos. Grande abraço. E olha só, ministros e juízes que agora cometerem crimes não poderão mais se aposentar. A decisão foi tomada pelo ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal. Com essa determinação, infrações graves dos togados deverão ter como punição a perda do cargo. A decisão do ministro Flávio Dino ainda deverá ser analisada em plenário pelo próprio Supremo, que decidirá se a mantém ou não. Ainda não há prazo para que isso ocorra. No caso em análise, o magistrado era acusado de irregularidade pela liberação de bens bloqueados sem parecer do Ministério Público e demora deliberada em processos para beneficiar policiais militares milicianos. A aposentadoria compulsória do magistrado havia sido confirmada pelo Conselho Nacional de Justiça. Dino determinou que o órgão deverá julgar novamente o processo e, caso decida pela punição máxima, oficie o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro para que desligue o juiz de seus quadros. O ministro Flávio Dino justificou a decisão aplicando as regras da reforma da Previdência de 2019, que extinguiu qualquer outro critério de aposentadoria de servidores que não levasse em consideração apenas a idade ou tempo de contribuição. Com isso, o magistrado concluiu que a previsão de aposentadoria de juízes como forma de punição se tornou inconstitucional, tendo que ser substituída pela perda de cargo. O ministro determinou o envio de ofício ao presidente do Conselho Nacional de Justiça, ministro Edson Fachin, para, caso considerar cabível, rever o sistema de responsabilidade disciplinar no âmbito do Poder Judiciário. E a conta de luz deve sofrer um aumento médio de 8% em 2026. A previsão é da própria ANEEL. As contas de luz devem subir em todo o país ao longo de 2026. A previsão é que o reajuste chegue a 8%, valor que supera o dobro do que era esperado pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidores Amplo, o IPCA. Enquanto o índice oficial de inflação projetava uma alta de 4,1%, o diretor-geral da ANEEL, Sandova Feitosa, alertou que os custos do setor têm avançado muito acima da inflação e das próprias tarifas de distribuição. Essa estimativa surge após um aumento expressivo em várias regiões. Em janeiro, a Roraima Energia teve um salto de 24,13% em seus valores. Já no Sudeste, o Rio de Janeiro aprovou altas de 8,6% para os clientes da Light e de 15% para os da Enel Rio. O principal motivo desse acréscimo é o peso dos impostos setoriais. O destaque negativo vai para a Conta de Desenvolvimento Energético, a CDE, um fundo pago pelos próprios consumidores que custeia subsídios e políticas públicas do governo, que aumentou muito os encargos. E o Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, volta a se reunir hoje para definir a taxa básica de juros do Brasil. A última ata sinalizou o início de um ciclo de cortes, mas a continuidade da guerra no Oriente Médio trouxe incertezas para a economia. Na última reunião do Copom, realizada em janeiro deste ano, o conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã ainda não havia sido instaurado. O setor econômico passava por uma desaceleração da inflação e uma mudança de expectativas. O Banco Central sinalizou o tão esperado corte de juros. A evolução era favorável para que o BC começasse um ciclo com um corte de 50%. Ou seja, a taxa de juros
cairia de 15% para 14,5%. Mas a guerra aumenta o preço do petróleo e, com a incerteza do cenário de conflito, o Boletim Focus revelou que economistas acreditam que o comitê deve se resguardar e iniciar os cortes mais devagar, em 25 pontos. A taxa cairia para 14,75%. Para especialistas, se o cenário até a próxima reunião, que acontece no final de abril, melhorar, o Copom pode acelerar para um corte de 50 pontos. Mas, por hora, com a incerteza, o Banco Central prefere ficar sem muita sinalização e esperar a evolução do cenário para então tomar a sua melhor decisão. E veja a seguir, Irã negocia com a FIFA para mudar a sede da Copa do Mundo. E ainda começam a valer hoje as novas regras para as crianças nas redes sociais. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta com o segundo bloco e mais notícias do Brasil e do mundo para você. E olha, a partir de hoje, crianças e adolescentes não poderão mais mentir a idade na internet. A nova lei traz regras para proteger os jovens no mundo virtual. Nesta terça-feira entrou em vigor a lei do ECA Digital, que traz novas regras para proteger crianças e adolescentes no mundo virtual. Entre as determinações está a norma que proíbe a autodeclaração de idade em sites e produtos digitais proibidos para menores. Conforme o dispositivo legal, plataforma de venda online, apostas, conteúdo adulto, jogos eletrônicos que envolvam compras, serviços de streaming e redes sociais terão que habilitar controles para verificar a idade dos usuários. Uma outra mudança está nos buscadores, que também serão afetados, tendo que sinalizar conteúdos explícitos e exigir verificação de idade para permitir a visualização desse tipo de material. O texto amplia direitos fundamentais que já estavam previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, mas agora levando esses direitos para o espaço digital, com a implementação voltada principalmente às plataformas. A nova lei destaca que a proteção no meio online depende de responsabilidades compartilhadas entre Estado, família e sociedade. Além de estabelecer obrigações, o ECA Digital também aborda desafios de transparência de grandes plataformas e afirma que a regulamentação não deve ser confundida com censura. Uma das principais mudanças é a ampliação do alcance do ECA. A proteção também passa a valer para qualquer produto ou serviço tecnológico que seja direcionado a crianças e adolescentes, ou que seja utilizada por esse público. E agora é hora de falar de esportes aqui no Redação Hit. E quem traz as informações é a Nayara Rodrigues. Bom dia, Nayara. Seja bem-vinda. Nayara, a escalada das tensões entre Irã e Estados Unidos tem afetado e ameaçado a participação do Irã na Copa. O que está acontecendo aí? Teve alguma novidade? Conta pra gente, por favor. Bom dia, Kleber. Bom dia a todos. Infelizmente, essa guerra tem afetado até mesmo o futebol. E devido a esses conflitos que estão tendo no Oriente Médio com o Irã e Estados Unidos, surgiu um pedido para que o Irã jogasse no México para não precisar jogar nos Estados Unidos. Vamos ver o que está acontecendo direitinho. A seleção do Irã está negociando junto à FIFA a possibilidade de disputar suas partidas da Copa do Mundo de 2026 no México, evitando jogar nos Estados Unidos devido à escalada de tensões políticas e preocupações com segurança. A proposta ganhou força após uma manifestação oficial do embaixador iraniano no México, reforçada pelo Ministério das Relações Exteriores do país. A Federação Iraniana já havia sinalizado desconforto com a possibilidade de atuar em solo norte-americano durante o Mundial, que será sediado conjuntamente por Estados Unidos, México e Canadá. E a equipe tem jogos previstos nos Estados Unidos na fase de grupos. Até o momento, a FIFA não se pronunciou. Caso o pedido seja negado e o Irã decida desistir da Copa, o prejuízo será alto.
Além da escolha de um substituto pela entidade, a Federação Iraniana enfrenta multas que podem chegar a 500 mil francos suíços, além da obrigação de reembolsar todos os custos de preparação do evento. Nayara, a Copa realmente está chegando e o Carlo Ancelotti, o técnico da seleção brasileira, que anunciou ontem a convocação, vai aproveitar para fazer alguns testes, né, Nayara? Isso mesmo, o técnico italiano está em busca pelo camisa 9 ideal da seleção brasileira, já que as últimas atuações dos camisas 9 não foram tão boas assim. Dessa vez, Carlo Ancelotti convocou 4 nomes para testar. Vamos ver. Às vésperas da Copa do Mundo, Carlo Ancelotti arriscou na última convocação oficial antes do Mundial, chamando 4 nomes para a posição. Entre as novidades, destacam-se Igor Thiago, vice-artilheiro da Premier League, e Endrick, que vive uma ótima fase no Lyon, além de João Pedro, do Chelsea, e Matheus Cunha, do Manchester United. O peso da camisa 9, que já pertenceu a Ronaldo e Romário, tornou-se um fardo nas últimas edições. Desde o apelido de Cone a Fred em 2014, ao marcar apenas um gol em todo o torneio, ao jejum de Gabriel Jesus em 2018. Richarlison tentou um espaço com a 9 no Catar, mas para esse Mundial, a queda de rendimento no Tottenham o afastou dos planos de Ancelotti. Ele foi um dos testados, ao lado de outros nomes como Caio Jorge, do Cruzeiro, e Vitor Roque, do Palmeiras. O técnico italiano chegou a improvisar com Vini Júnior e Estevão, mas os resultados, como a derrota para o Japão, não deram retorno positivo. Pois é, vamos ver como o técnico vai fazer agora com camisa 9, né? Testar nessa próxima Copa. Eu fico por aqui, um até mais. Muito obrigada. Muito obrigado pelas informações, Nayara, e até mais. Bom, essa edição também fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Uma ótima tarde e continue ligado em nossa programação. Até mais.